Aconteceu, né? A gente fala, brinca sempre em radiologia que quem não sabe o que procura, quando acha, não encontra. O que quer dizer isso, né? Se eu não tenho essa ideia fixa do que eu procuro, do que eu preciso enxergar numa, numa imagem, quando eu vejo, eu não encontro, né? Quando eu me deparo com aquilo lá, passa batido. Eu não consigo enxergar aquele detalhe. Isso acontece muito em radiologia. Por isso que quanto mais imagens a gente vê, mais imagens a gente precisa ver. Aconteceu aqui na clínica uma vez, uma paciente tinha a agenesia dos dois caninos. Eu não lembro se eram os caninos ou os premolares, mas eu acho que eram os caninos. É bem, premolares não, laterais. É bem comum a genesia de laterais, né? O Breno já até falou um pouco sobre dentes conoides, né? Então, geralmente, assim, quando o paciente tem essa tendência familiar de ter dente conoide, pode ser que as gerações posteriores já venham com a genesia, né? Com falta desse elemento, né? Ausência desse elemento, que simplesmente o germe não aparece na cavidade oral. E aí era um caso desse. Eu não lembro exatamente se eram os caninos, mas a paciente tinha um nariz grande e ele ficou de um jeito na imagem que a sombra do nariz ficou assim muito forte e como era uma radiografia analógica, a gente não conseguia enxergar direitinho. Mas dava para ver que era ausência. Eu sei que eu laudei como ausência, foi pro ortodontista e chegou lá o profissional falou pro pai da menina, olha aqui, ó, tá como ausência do dente, mas eu tô vendo ele aqui. Volta lá e pede, ao invés da pessoa passar a mão no telefone, né, e me ligar, por favor, gente, quando vocês forem, se vocês não forem radiologistas, né, a gente sofre muito com isso. Não se lava roupa suja na frente do paciente. Se você tem alguma dúvida do laudo, dá uma ligadinha, né? Eu, pelo menos, me sinto assim, alguns colegas radiologistas que eu tenho acesso também são assim, né? A gente sempre prefere, né? A gente não tem problema com o colega ter dúvida do laudo. Isso é normal, nós somos humanos, pode ser que alguma hora ou outra tenha alguma coisa a desejar naquele laudo, né? Tenha alguma dúvida. Mas o problema é quando você fala para o paciente vem, né, aqui com aquela dúvida, né? Fica chato, fica. Então, o que que aconteceu? Nós devemos ser éticos, né, na nossa profissão, né? Ser ético com o nosso colega, né? Então, a partir do momento que eu tenho alguma dúvida, sei lá, não só de um laudo, mas de uma restauração, eu preciso sempre partir da premissa que aquilo lá tem uma história, né? Não é simplesmente, fez mal feito porque quis fazer. Não, a gente precisa ser humano, tanto com o paciente da gente quanto com o colega. Eu sei que, resumindo, o, a dentista, a paciente veio com o pai, né, aqui, a minha sala de espera lotada. E o pai da menina simplesmente falou assim: olha, a doutora laudou o dente como ausente, mas ele está aqui, a doutora me mostrou ele. A, denti, a doutora não, o dentista lá, né, me mostrou e eu tô vendo o dente aqui. Eu falei, aí as meninas entraram aqui. Aí eu fui obrigada a ir lá na sala de espera, lotada, e falar, olha, isso aqui não é dente, é o nariz da sua filha, é a sombra do nariz dele. Então, ficou chato para quem, né? Para mim, porque virou uma coisa lá na minha sala de espera, né? Eu também, já então, que tinha falado que o problema era aqui, a sala de espera cheia de paciente, e ficou chato para o profissional que falou que o laudo estava errado, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Entender
essas peculiaridades do exame, né? Que tem um monte de sombra, um monte de imagem fantasma, igual eu mostrei aquela dos brincos para vocês, né? Tem sobreposição da coluna, né? Por exemplo, aqui parece que tem dois ocioides, ó, tem ele aqui e tem ele aqui. Mas esse é um ocioide de um lado e esse aqui é a imagem desse que está aparecendo do outro lado, né? Então, o paciente não tem um ocioide duplo. Aqui não é um dente a mais que o paciente tem, é o nariz, né? Aqui é a orelha do paciente, né? Aqui é a sombra da coluna. Precisamos entender o exame, precisamos entender esse monte de imagem que se sobrepõe uma à outra, né? Precisamos reconstruir a anatomia, né, mentalmente, quando a gente olha para uma radiografia, né, o meu paciente não é assim, né, ele não é aberto. Isso aqui é arredondado, né, como se fosse um mapa mundi, né, que eu abro ele, não tem aquele globo, né, a Terra é redonda, mas quando eu olho para o mapa mundi, ele é aberto assim, né, assim também a cabeça do paciente é redonda, mas eu abro assim e formo uma radiografia panorâmica. Mas voltando ao assunto, né, dos laudos, lembra que eu falei, olha a diferença, né? De uma radiografia em oclusão. Olha a diferença nessa região aqui, ó. Olha o monte de sobreposição que eu não consigo entender se isso aqui é restauração, se é um dente sobreposto ao outro, né? A face oclusal, o esmalte já se sobrepõe. Imagina agora um esmalte sobreposto de novo, né? Então, quando eu faço topo a topo, né, a gente enxerga aquele dispositivo que o paciente morde, né, onde ele dispensa as suas incisais, mas separa os dentes posteriores. Então, quando eu me deparo com uma imagem assim, eu sei que é uma restauração em resina, né? Aqui eu vejo que já não tem, ó, porque eu olho para a extensão toda do esmalte na face oclusal, não tem variação, né? Olha aqui, ó, uma restauração muito pequena em resina, né? Mas aí eu faço aquele processo, olho dente por dente, vejo se está ausente, procura a restauração. Olha, um dente em infraoclusão, né? Ele não chegou lá na linha de oclusão, no plano de oclusão normal. Então, é um dente que está impactado. Olha o tamanho desse dente, muito menor que os outros. É um microdente que também está impactado, né? Aqui eu vejo a ausência do dente. E aí eu começo a olhar as estruturas, ó. A órbita tá aqui em cima, o canal nasolacrimal, o forame lacrimal, forame infraorbitário, tá aqui logo embaixo, né? A fossa ptérico-maxilar, de cá, ela tá lá no alto, aqui ela tá mais visível, né? Olha, o meato acústico externo, né? Olha a cavidade articular, olha a eminência articular, tubérculo articular, né? A cabeça da mandíbula, a incisura da mandíbula, processo coronoide, forame, canal da mandíbula, forame mandibular, forame mentual, linha oblíqua externa, linha miloioide, né? A base da mandíbula, ocioide, né? Aqui ele deformou, apareceu esse aqui, a sombra dele do lado de cá, processo estiloide, a vértebra, né? Apareceu só uma parte das vértebras, a orelha do paciente, nariz, forame incisivo. Olha que bonitinha, ó. O que é isso aqui? Sutura palatina. Olha o septo nasal do paciente, ó, desviado, né? Ele deveria estar retinho aqui. Aqui é desvio de septo, né? Caso cirúrgico. Eu preciso avisar, né? Que aqui tem um desvio de septo.
Aqui tá ficando os casos muito repetitivos. E esse paciente aqui? O que a gente percebe nessa dentição de diferente do que a gente viu até agora? É um decíduo, né? Hein? Isso, né? Dentição mista. O Breno falou dentes descidos, né? Aí agora dá uma complicadinha, né? Para eu olhar a minha imagem. Tem mais informação ainda, né? Alguém arrisca a idade do paciente? Hein? Esse paciente tem 8 anos. 8. É, por aí, né? 7, 8 anos. Esse paciente tem uma característica aqui, que é o atraso da erupção do dente 21, né? A gente olha aqui, o 22 já está erupcionado, o 11 já está praticamente erupcionado. Olha o forame apical dele, já está terminada a risogênese, e o 11, o 21, ainda não terminou de erupcionar, né? Ele está impactado. Aí eu vejo a ausência do 51, 52, 53 presente, 54, 55. Vê que eu faço todo aquele processo observando os descidos primeiro, né? Aí eu vejo, ó, 61 ausente, 62 também. Os 63, 64, 65 presentes na boca, né? 71 ausente, 72 também. 73 está presente, 74 ausente, 75 presente. 81, 82 normal, ausente, 83 ausente, 84 ausente, 85 normal na boca. Aí eu vou olhar os permanentes. Tem algum ausente? Ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 eu não consigo enxergar ainda. Provavelmente por causa da idade do paciente, que ainda nessa idade não começou a formar o germe do dente permanente, né? Do dente ciso, do dente 18. Aí eu venho, ó, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, a mesma coisa. Eu vejo aqui, ó, uma imagenzinha que pode ser o início da formação do germe do dente 28. Aqui também tem uma sombra, mas eu não posso dizer que isso aqui é o germe. É muito, muito incipiente, uma imagem muito complicada para eu dizer que é o germe do permanente, do siso, né? Do dente 18 ou 28. Então eu preciso aguardar mais, né? Eu informo que eu não consegui avaliar o dente 18 e 28 na radiografia. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Aí agora sim, ó, no 38 eu já vejo, né, o capuz pericoronário e a formação da coroa, né? Nem iniciou a formação da raiz ainda, né? Ainda está em processo de formação da coroa do permanente, do terceiro molar. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, a mesma coisa do 38. E aí eu vou laudar dente por dente, né? Posso começar pelos descidos. O 63 está normal. O 64, olha, eu já não enxergo raiz. Então eu vou informar reabsorção radicular fisiológica. Por que é fisiológica, né? É alguma coisa que faz parte da vida, né? Essa reabsorção radicular não é patológica, não é por causa de uma patologia,
é o próprio organismo reabsorvendo aquela raiz para o dente esfoliar, e é parte do processo de esfoliação do tecido, né? E o permanente erupcionar. O 65 eu vejo um pouco de raiz, aqui eu não laudaria como risogênese, reabsorção radicular fisiológica por enquanto. O 63 está no processo inicial, o 64 já está avançado, ó, já reabsorveu toda a raiz. Não vejo cárie, né, nesses dentes. 65 ainda tem raiz. 73 a mesma coisa. 75 também ainda tem raiz. 85 também tem raiz. Pronto, laudei os tecidos, agora vou para os permanentes. 11 e 12, tudo normal. Eu não vejo restauração, não vejo cárie, não vejo ainda processo de formação. Não vejo mais processo de formação radicular, tá tudo pronto. Não vejo lesão apical. Tranquilo, então, aspecto radiográfico normal. O 13, dente em erupção. 14, dente em erupção. 15, dente em erupção. 16, eu vou dar uma olhadinha nos ápices, ó. Aí eu vejo que ainda não terminou de formar, não terminou de fechar o forame apical. Então, eu falo risogênese incompleta. O 17, dente em erupção. 18, não foi possível avaliar esse elemento, provavelmente por causa da idade do paciente, né? Devido à idade do paciente. Dente 11, ou 21, impactado. Vocês notam algumas manchas nesse dente? Sim ou não? Aí, esse dente pode ter acontecido de duas uma. Ou ele nunca nasceu, ou o paciente sofreu um acidente e esse dente intruiu. Esse dente foi empurrado para dentro do alvéolo. Vocês concordam? Eu tô só com a radiografia, que a gente não tem imagem, né? Então, o meu laudo vai depender da anamnese, da história clínica do paciente. Será que esse dente nunca saiu, né? Entre aspas, nunca erupcionou, nunca saiu? Ou ele saiu, erupcionou e depois foi empurrado para frente para dentro em algum acidente, né? Eu preciso da história do paciente. E aí, quando eu vejo essas manchas aqui mais radiolúcidas, eu posso desconfiar de alguma reabsorção radicular. Preciso relatar. E aí eu vou associar isso com dados clínicos e vou fazer um exame que vai me dar mais informações, um exame tomográfico. Todo mundo entendeu isso que eu falei agora por último sobre esse dente? Como que eu vou descobrir se o dente nasceu e entrou ou se ele nem nasceu? Se ele erupcionou e o paciente sofreu um acidente e ele foi intruído, ou se ele nunca erupcionou, nunca apareceu na boca, se ele está impactado. Nesse caso aí, como que eu vou fazer a diferenciação? Perguntar para o paciente, né? Porque a radiografia é um exame complementar. Aí, dependendo da resposta dele, é a tomografia, certo? Então, a gente precisa fazer uma anamnese bem feita, né? Breno, nos dois casos eu pediria a tomografia por causa dessas imagens radiolúcidas aqui, ó, na superfície, né? Em toda a superfície do dente. E aqui também, a gente olha, ó, essa raiz está mais quadrada. Quando eu vejo essas imagens quadradas, olha para o meu dedo aqui, ó. Como que eu vejo na radiografia? Vamos fazer de conta que o meu dedo é um ápice radicular, não é? Ele não aparece quadrado? Parecido com essa imagem aqui. Aqui eu ainda vejo uma coisinha aqui, ó, que aumenta mais a minha desconfiança. Mas a princípio eu vejo ele muito quadrado, ó. Consegue enxergar aqui, ó? Tá quadrado. Sim, É porque tô ele é fazendo a relação. quadrado? É porque reabsorveu e aqui é reto? Não. É porque tem uma dilaceração, uma dobra, ó. Quando eu olho em outro ângulo,
Aqui não é o fim, tem mais uma parte. Então, pode ser que essa raiz sofreu um processo chamado dilaceração, que é esse encurvamento, esse entortamento, né? A raiz fica torta, fica dilacerada. E aí pode ser que essa dilaceração atrapalhou a erupção desse dente. E aí o organismo interpreta esse dente que está lá e não fez nada como um corpo estranho, começa a reabsorver. Então eu pediria uma tomografia de qualquer modo por isso aí, certo? Qual que seria o tratamento nesse caso, com essa dilaceração? Se for uma dilaceração, exodontia. Tem que extrair. Pode tentar, talvez, uma apsetomia, né? Cortar o ápice e tentar tracionar, mas eu acho que não usa muito isso. Faz mais extração mesmo, exodontia, né? Exere do dente e implante posterior. A gente não faz implante em paciente dessa idade, vocês sabem disso? A gente faz implante depois do pico de crescimento do paciente, né? Geralmente. Professor, o implante ele não é feito porque, por causa da trabecular óssea do paciente, né? Como é jovem, é muito irrigado, ou Não, não? não é feito por causa do crescimento do paciente. O paciente ainda vai crescer. Aí só se faz implante após o término do pico do crescimento, né? Quando o paciente. Então, geralmente, nas meninas depois de 15, 16 anos, isso varia um pouco, né? De acordo com o crescimento delas, e meninos depois de 17, 18 anos. Não se faz implante antes disso. Certo? Então, 22, 23, 22, ó, risogênese incompleta, não terminou de formar o ápice radicular. 23, 24, 25, em erupção. 26, também risogênese incompleta. 27 em erupção. O 28 eu não consigo enxergar. 31, 32 está normal. 33 em erupção. 34 em erupção também, né? Ele não chegou ainda na altura da oclusão, mas ainda também não terminou de formar raiz. 35 em erupção, 36 está normal, ó, a gente vê que terminou a formação dos ápices radiculares. 37 em erupção e 38 também em erupção, ou em desenvolvimento, né? Eu uso essa palavra aqui na clínica, que é um dente bem no estado inicial de formação. O pessoal está perguntando aqui, né, a Milena, se extrair esse dente agora, né, o que o paciente vai usar? É uma coisa muito incômoda, gente. É uma prótesezinha, né, como se fosse um mantenedor de espaço, mas assim, um aparelhinho com palato, tem algum grampinho lá nos molares e o dentinho assim grudado. Então é um palato de acrílico com os grampinhos e o dentinho grudado, só. Não dá para fazer nada fixo. Então aquilo ali sai, coloca, né, como se fosse uma prótese removível, uma PPR. Vocês vão estudar ainda. É super desconfortável. Por isso que a gente tem que ter noções de primeiros socorros, né? Quando vocês forem, sei lá, alguém da família de vocês sofrer um acidente, a gente precisa, quando um dente avulsiona, né? O que é avulsionar? É sair, né? Ele ser sacado do alvéolo quando o paciente sofre algum acidente. A gente precisa voltar esse dente o mais rápido possível para o lugar, né? O tempo que ele passa fora da boca faz toda a diferença. Ah, professora, mas esse paciente vai ficar o resto da vida com o dente? Quase nunca fica o resto da vida com o dente. Mas o que acontece? A gente recoloca lá e geralmente acontece um processo de anquilose, né? Necrose pulpar, tem que fazer canal, tal, né? Tratamento endodôntico. Mas o que acontece?
a gente mantém esse dente no lugar o tempo maior possível. Por quê? Com esse tempo maior possível, né, que o paciente fica com esse dente no local, é mais cômodo. Geralmente, a gente faz reimplante, né, paciente com 8, 9 anos de idade, são pacientes que sofrem muito acidente. Eu não sei se vocês conhecem o Clube Campestre aqui em Goiânia, né? Quem é daqui, óbvio que conhece. Quando inaugurou aquele dinossauro lá, que foi aquela primeira parte daquele parque aquático que eles fizeram, na mesma semana eu tive 4 casos de acidentes aqui na minha clínica, né? Não sei nas outras. Mas na minha teve uma paciente que perdeu 3, os 2 centrais e o lateral. Foi até assim, tirando a parte trágica da história, foi um pouco cômico, né? Porque a menininha estava com a professora lá no clube, né? Veio a turma, né? E sofreu um acidente, levaram para o dentista mandou para cá, veio radiografar, tinha uma fratura terrível, né? Emendou fossa nasal com cavidade bucal da paciente, né? Fraturou rebordo, muito complicado, assim, o caso dela. E quando a mãe chegou aqui, viu a menina naquele estado, né, um edema grande, hemorragia, confusão, a mãe da menina desmaiou. Aí chamaram o bombeiro aqui na clínica para a mãe da menina. No outro dia a clínica estava no Fatorama, né? Aí, então assim, a gente, voltando ao assunto, a gente tenta, né, reposicionar esses dentes, coloca contenção, faz tratamento endodôntico, e aí, com o tempo, o organismo começa a interpretar que aquilo lá não é um dente do paciente, né, um corpo estranho. Ele vai começar a reabsorver, mas esse processo de reabsorção dura alguns anos. Então, isso promove um bem-estar para o paciente até chegar na idade de implantar o dente, entenderam? Então, quando acontece, às vezes a gente está em algum lugar, né? Acontece com algum parente, um primo, um filho, tem que procurar ajuda odontológica o mais rápido possível, né? O paciente está morrendo, é lógico que vai tratar o que corre risco de morte, mas se, por exemplo, tem algum problema odontológico e algum problema que não é risco de vida, a gente primeiro, não é puxar na sardinha, né? Mas a gente trata o odontológico primeiro por isso, né? Porque o tempo faz toda a diferença. O tempo que aquele dente, o local onde ele é guardado, né? Se a gente guarda na água, no seco, no soro, no leite, faz toda a diferença. Coloco num recipiente, né? Se não tiver água, vamos colocar, não tiver leite, o ideal é soro fisiológico. Não tem soro fisiológico, tem leite, melhor. Não tem nem leite, tem água, coloca na água, não deixa ele ressecar não, né? Mas, de todo jeito, já tem 2 dias. Então, né, vamos tentar reimplantar, né? Reimplanta o dente e acompanha, né? Quando o paciente chega na idade de fazer o implante, tem reabsorção, né? Reabsorveu? Não tem. E aí, cada caso um caso. Conseguiram entender o que eu falei? Então, vamos lá, ó, né? 31, 32 normal, 33 aqui eu já falei, né? 41, 42 normal, 43 normal em erupção, 44 estágio final de erupção, 45 erupção, 46 normal, já até formou os ápices, ó, 47 em erupção, 48 em desenvolvimento, né? Então, as estruturas, né, são as mesmas do adulto, o meato acústico, a gente vê que a mandíbula é um pouco menor, às vezes a cabeça da mandíbula um pouco mais arredondada, né? Mas a gente consegue ver, avaliar as órbitas, né? As vértebras C1, C2, C3, as órbitas, canal nasolacrimal, forame infraorbitário,
cavidade nasal, né? Meato nasal, conchas nasais, septo nasal, espinha nasal anterior, palato duro, palato mole, língua, basilar da mandíbula, canal da mandíbula, forame mentual. Fica tudo um pouco confuso por causa da sobreposição dos dentes, né? Mais um paciente, né? Vai ficando um pouco repetitivo também. Esse paciente tem todos os dentes descidos, olha, ele não tem ausência de nenhum ainda, então é um paciente mais jovenzinho, né? Eu imagino que ele tenha uns 4 anos. A gente vê, ó, bastante cárie, né? Ó, eu já contei, né? Não tem nenhuma ausência, nem de descido, nem de permanente, olha, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não vou conseguir de jeito nenhum enxergar germe de permanente aqui, né? Aí tem, ó, cárie na distal do 54, na mesial do 55, cárie na distal do 64, na mesial do 65. Aqui eu vejo que provavelmente tem um desgaste na incisal desse dente. Eu tô falando mais rápido, gente, às vezes um pouco fora de ordem, senão vai ficando muito monótono na aula, né? Os anteriores, tudo normal. Olha, na oclusal e na distal. E aqui eu tenho um provável envolvimento pulpar. Então, eu vou pedir teste, né? Avaliação da sensibilidade pulpar, teste de vitalidade. E uma periapical para avaliar melhor. Aqui a mesma coisa, tem uma cárie oclusal e muito grande. Aqui tem uma provável lesão. Vou pedir uma radiografia periapical para avaliar melhor. O 84 tem uma cárie grande, mas parece que tem uma lesão aqui. Então, a mesma coisa, avaliação de sensibilidade pulpar, associar com dados clínicos e uma periapical. Todos estão em erupção, né? Olha aqui, o 16, ainda falta formar o ápice radicular, né? E ele ainda não chegou na oclusão. A mesma coisa, 36, 46, né? Tudo em erupção. A gente consegue ver bonitinho, ó, cavidade nasal, conchas nasais, meato nasal, né, que é essa parte vazia, né, mais radiolúcida aqui na cavidade nasal, o septo nasal, bem bonitinho, olha as órbitas, o seio maxilar, fossa ptérigo maxilar, fossa articular, tubérculo articular, meato acústico externo, orelha do paciente, parede posterior das vias respiratórias, né? Palato mole, língua, palato duro, espinha nasal anterior, palato duro, palato mole. Olha que é bem uma sombra, né? Uma pequena sombra. A língua do paciente, olha as vias aéreas, né? Superior, média, inferior. As vértebras do paciente. O processo estiloide dele não tá muito pequeno aqui. Aqui também, processo estiloide. Aqui já tem mais informação, né? Vamos olhar os ausentes? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não tem dente ausente no primeiro quadrante. 21, 22, 23, 24, 25 ausente, 26, 27, 28.
31, 32, 33, 34, o 35 ausente, mas tem um implante, né? 36 ausente, mas tem um implante, 37, 38. 41, 42, 43, 44, 45 ausente, mas tem um implante, 46, 47, 48. Contei os dentes, aí eu começo a laudar um por um, né? O 11, tá tudo normal, né? Coroa e raiz. Me parece que tem um arredondamento apical, né? Então, eu falo e peço periapical para confirmar. 12, restauração classe 3 na distal, arredondamento apical. 23, restauração classe 5, ó, na vestibular ou palatina. Eu não posso dizer se é na vestibular ou na palatina simplesmente com a radiografia, tem que associar com dados clínicos, né? Arredondamento apical. 24, restauração oclusal e distal, né? Parece que tem uma recidiva. Tratamento endodôntico. Eu acho que tem um pouco de arredondamento apical aqui. 25, extensa destruição coronária, né? Praticamente a gente não vê coroa, e tratamento endodôntico. Ou, se você quiser dizer, preparo protético, mas eu não vejo preparo protético aqui, eu vejo uma extensa destruição